Muito bem, a gente está começando mais um encontro da nossa comunidade Vendedores Pro, também o pessoal que participa das nossas formações como método de conversão. Fico muito feliz de estar aqui reunidos com vocês mais um momento. Então, para quem não sabe ou para quem está participando pela primeira vez, toda semana nós temos o conteúdo gratuito ligado à gestão comercial, ligado às vendas, e o nosso objetivo é poder retribuir para a comunidade de vendedores, para as pessoas que fazem todas as empresas acontecerem. Nada acontece sem que haja uma venda, então é uma forma da gente contribuir para quem movimenta o mercado, para quem movimenta os negócios, e o vendedor é quem paga o salário de todo mundo. Então, quando a gente contribui com o departamento comercial, a gente está contribuindo com todos. O objetivo do nosso encontro de hoje é falar sobre como não se abalar com o não. E quem é vendedor sabe que o não faz parte do nosso trabalho. Mais do que fazer parte, o não ele é um combustível da nossa atividade. A gente sabe que vai ouvir não. O vendedor que tem receio, que tem dificuldades em lidar com o não, é como se a gente tivesse um médico que tem medo de sangue, é como se o mecânico tivesse medo de sujar a mão de graxa. O não é um combustível para todo vendedor. A grande questão é que o não está ligado a um sistema de rejeição. A primeira coisa que a gente tem que entender é que essa rejeição não é para o ser humano, não é para um vendedor. Essa pode ser uma rejeição para o teu produto, ou para a tua empresa, ou até mesmo para a atividade que você está desenvolvendo e como você está desenvolvendo. Mas é preciso ter maturidade profissional para entender que aquele não é um não definitivo. Não é ele que vai moldar o nosso comportamento. Ele não pode moldar o nosso comportamento. Existe um estudo que diz que a rejeição social, é um estudo do Ethan Kross, a rejeição social, ela ativa no nosso cérebro uma parte ligada à dor física. Então, é comprovado cientificamente que quando você é rejeitado, dói fisicamente. Então, para quem atua na área comercial, realmente tem que ter uma motivação, tem que ter uma resiliência, tem que ter uma determinação muito acima da média, porque a gente vai lidar com muitos nãos. Nos nossos encontros, a gente também fala sobre muita técnica de venda, mas eu quero deixar muito claro para vocês. Não existe técnica que sobreviva sem um conceito de motivação. Agora, a gente precisa ter uma definição concreta de o que é motivação. Primeiro, o contexto é um motivo para você agir. O nome é motivação, é um motivo para você ter uma ação. Mas existem duas portas de entrada para a motivação. A motivação externa e a motivação interna. Eu quero falar um pouco sobre essas duas formas para a gente contextualizar o nosso encontro. A motivação externa é aquela que eu dependo de um fator que não vem de dentro. Por exemplo, se eu sou vendedor e eu trabalho exclusivamente para ganhar dinheiro, que eu exerço as minhas tarefas para ter uma bonificação, para ter uma premiação, se eu trabalho exclusivamente para isso, eu dependo do fator externo. Não só uma relação de incentivo financeiro, mas uma relação de reconhecimento público, por exemplo. Muitas pesquisas mostram que um reconhecimento público, ele motiva muito mais do que um reconhecimento financeiro, por exemplo. Então, quando a gente acaba realizando as nossas tarefas, quando a gente só faz as coisas com o objetivo de receber algo em troca, a gente acaba criando uma cultura de mercenário. Não estou dizendo que dinheiro não é importante, e a ambição é parte fundamental para qualquer vendedor. Mas a motivação externa não depende de você. A motivação externa depende do outro. Vamos entender que você é um vendedor, e todos nós somos, mas que você está na posição como vendedor. Se você precisar de uma motivação, você vai precisar que o teu supervisor te motive. O supervisor vai precisar ser motivado pelo gestor. O gestor vai ter que ser motivado pelo diretor. O diretor vai ter que ser motivado pelo dono da empresa. Quem vai motivar o dono da empresa? Então, só por essa estrutura, a motivação ela tem uma data de validade.
E também é comprovado, a gente já sabe disso, que a motivação ela acaba ao longo do dia, a motivação externa. Mas a motivação interna, não. A motivação interna é aquilo que está muito mais ligado ao meu propósito. A gente pode, na maioria das vezes, não ter um porquê eu trabalho. Alguém pode responder que trabalha para pagar as contas, está tudo bem. Mas eu tenho certeza que todo mundo tem um porquê. Por quem você trabalha? Eu levanto todos os dias da cama com o objetivo de proporcionar uma vida melhor para os meus filhos. Eu trabalho pela minha família. E talvez você não tenha filho, mas eu sei que você quer dar uma condição melhor para sua mãe, para o seu pai, para o seu sobrinho. Todo mundo tem um porquê trabalhar. E quando eu tenho um porquê, eu não dependo de motivação externa. Quando eu tenho um porquê, eu dependo somente do meu propósito. E aqui tem um estudo do Yerkes-Dodson, uma lei chamada Yerkes-Dodson, que é o nome de dois cientistas. Esse estudo tem mais de 100 anos, ele foi desenvolvido em 1908. E a ideia era entender um pouco mais sobre a psicologia da motivação. E esse gráfico mostra o seguinte, galera. Eles chegaram no consenso de que quando você recebe poucos estímulos, você não produz. Mas quando você recebe estímulos em excesso, você também não produz. O Gustavo Malabota, que é uma grande referência na área comercial, é meu mentor, ele tem uma frase que diz o seguinte: é proibido empurrar quem não sabe o que fazer. Então, muito gestor comercial acha que só o fato de você pressionar, de cobrar o tempo todo, vai fazer com que a produtividade aumente. E esse estudo, que tem mais de 100 anos, mostra para a gente que não. Que para pessoas que trabalham com tomadas de decisão mais longas, para pessoas que precisam trabalhar a criatividade, para pessoas que precisam fazer planejamento, o excesso de cobrança, o excesso de motivação externa, na verdade, ela vai atrapalhar. Então, o que seria o melhor dos mundos nesse caso? É o meio termo. É a motivação comedida. Então, sem nenhum estímulo, você não produz, mas com muito estímulo também você não produz. Agora, existem umas variáveis, tá? Para quem trabalha com tarefas repetitivas, para processos de operação, operacional, aí sim, quanto mais estímulos, realmente, a gente consegue ter um resultado melhor. Mas para quem trabalha com a parte um pouco mais criativa, que exige um pouco mais de pensar, que são coisas que não são repetitivas, cada dia eu atendo o cliente com uma característica diferente, aí o excesso de motivação, ele não ajuda. Porque no final das contas, na verdade, o que a gente vê hoje é que muita ajuda atrapalha. O que isso quer dizer, pessoal? O vendedor, assim como os nossos filhos, às vezes a gente precisa ser forjado no aço. O que é ser forjado no aço? É a gente entender que as dificuldades que a gente passa no nosso dia a dia, elas são uma construção para o profissional que eu quero ser. Então, quando eu tenho um gestor que me ajuda muito, e sempre o objetivo é de ajuda, eu acredito que todo mundo tem um princípio bom por trás de cada ação, mas ao invés de ajudar, isso me atrapalha bastante. É como um animal. Se eu retiro um animal selvagem do seu habitat, enquanto criança, e eu trago ele para ser domesticado, a possibilidade dele morrer é muito grande, porque ele já não precisa mais caçar. Ele já vai ter a comida pronta ali para ele. Ele não precisa mais correr, ele não precisa mais viver em bando, porque está tudo muito fácil para ele. Então, muita atrapalha. A mesma coisa o vendedor. Quando o vendedor tem tudo de mão beijada, ele morre. Então, um exemplo, antigamente, para a gente fazer uma prospecção, a gente tinha que pegar um papel, caneta e ir para a rua, e sair abordando as pessoas, fazendo pesquisa de mercado, fazendo um trabalho de street, que a gente chama. Hoje em dia, você tem uma ferramenta, como o Redrive, por exemplo, que você lista o teu perfil de cliente ideal, coloca as características, dá Enter, e em 3 minutos você tem uma lista com mais de 200 pessoas dentro do teu perfil de cliente ideal. Isso é uma facilidade.
Isso pode te ajudar, sim, sem dúvida. Sempre tem que diminuir o esforço para aumentar o resultado. Mas a percepção que eu tenho é que os vendedores de hoje, por ter tudo de mão beijada, por ter tudo muito fácil, na primeira dificuldade, eles desistem. Porque, para mim, que há 15 anos tinha que ir para a rua, pegar novo número de telefone, fazer uma lista de prospecção com uma ferramenta não é um trabalho cansativo. Muito pelo contrário. Para eu conseguir 200 contatos, eu precisava passar pelo menos 2, 3 dias na rua, direto, 8 horas para conseguir esse número de contatos. Hoje a gente consegue isso em 2 minutos, 3 minutos, 5 minutos. Antes, para eu fazer uma reunião, eu precisava pegar 2 ônibus para ir para a casa de um cliente que às vezes nem estava lá. Hoje, eu consigo fazer por uma videochamada. Eu tinha que chegar na empresa e dizer para o meu gerente como é que foi a reunião para ele me dar um feedback, me corrigir. Hoje eu gravo a reunião, o Gemini faz uma transcrição e ele me dá os pontos principais, eu jogo no chat GPT, eu tenho feedback automático. Veja bem, eu não sou inimigo das ferramentas e eu acho que a ferramenta está aí para ser útil e acessível. Só que o vendedor que não foi forjado no aço, o vendedor que não entende que a dificuldade molda o nosso caráter, o vendedor que tem tudo de mão beijada, ele vai morrer. Eu acredito piamente que a gente está vivendo uma revolução na área comercial, em todos os aspectos, mas também na área comercial, que dentro dos próximos 2 anos, a maioria das pessoas vão perceber que não são números. Eles vão perceber que eles não estão na área correta. Porque são pessoas que, ao invés de se conectar com o cliente, pessoas que, ao invés de fazer um trabalho de venda consultiva, eles estão tirando pedidos, eles estão fazendo tarefas repetitivas. E a inteligência artificial já substitui isso. Então, meu desejo é que a gente olhe para cada dificuldade que a gente passa no dia, para cada não que a gente ouve, e entenda que isso é algo que pode ser melhorado. Fiz uma ligação para um cliente e eu ouvi um não. Cara, quanto mais não tu ouve, mais próximo do sim tu estás. Isso aqui não é uma frase motivacional, não. Existe uma pesquisa da revista Venda Mais que diz que para você ouvir um sim, você vai ouvir em média de 5 a 7 nãos. Então, quanto mais não tu ouve, mais próximo do sim tu estás. Mas nessa mesma pesquisa, mostra que o vendedor no Brasil geralmente desiste no segundo não. Então, não é só uma questão de técnica, não é só uma questão de ferramenta, é uma questão de dedicação. Eu quero trazer esse conceito para vocês hoje sobre algo que eu tenho certeza que vai ajudar muito vocês, que me ajudou muito. Se vocês tiverem alguma pergunta, vocês podem escrever aqui no chat, eu vou responder para vocês. Se quiserem fazer uma contribuição, fiquem à vontade. Bem, como é que funciona o princípio de comunicação? Vocês vão entender por que é importante a gente trazer esse princípio. A comunicação não é só aquilo que a gente verbaliza. Existe a comunicação verbal e tem a comunicação não verbal. Aquilo que eu penso, eu estou comunicando para todos os meus sentidos alguma coisa. Então, eu recebo uma informação por diversos canais dentro dos meus sentidos. Então, por exemplo, eu posso receber uma informação lendo um jornal, e aí eu estou recebendo uma informação pelo meu canal visual. Eu posso receber uma informação ouvindo na rádio, estou recebendo uma informação pelo meu canal auditivo. Ou eu posso receber uma informação por alguma coisa que eu toquei e vi que estava quebrada, enfim. Tudo comunica. Então, quando eu recebo uma informação, essa informação ela vai gerar alguns estados em mim. E esse estado vai depender de diversos fatores, mas principalmente da forma como eu fui criado. Está ligado às minhas crenças, aos meus valores. E a ideia aqui não é entrar em política, mas somente para a gente usar como exemplo de uma polarização que a gente vive, uma polarização política. Há alguns anos, teve eleição para presidente da República e o Lula foi eleito como presidente. Metade do país ficou feliz, metade do país ficou puto. Quer dizer que a metade que ficou puto não quer o bem do Brasil, não quer o bem do país? Quer dizer que a metade que ficou feliz quer o mal do país? Não. A informação é a mesma. O Lula foi presidente.
A forma como as pessoas reagem são totalmente diferentes, porque o ser humano ele tem características, valores e crenças totalmente diferentes. Então, quando eu recebo uma informação, eu posso gerar um estado em mim de felicidade. Então, eu recebo uma informação, posso ficar feliz com aquela informação, de alegria, ou com a mesma informação, um outro ser humano pode ter um sentimento de tristeza. Com a mesma informação, um outro ser humano pode ter um sentimento de raiva. E com a mesma informação, um outro ser humano pode ter um sentimento de medo. Quem já assistiu Divertidamente, já viu que tem ali os nossos Divertidamente na cabeça, e existem alguns outros, mas todos eles são derivações disso aqui. Os 4 estados do ser humano: alegria, tristeza, raiva e medo. Então, a mesma informação pode gerar um desses sentimentos para a gente. Então, a forma como eu estou me sentindo, o meu estado, vai determinar o meu comportamento. E o meu comportamento vai determinar a ação que eu vou tomar. É impossível que eu, em um estado de raiva, por exemplo, consiga atender bem um cliente. Eu posso até tentar fazer um personagem, mas não vai durar muito tempo. Então, o meu estado vai definir a minha ação. E dependendo da ação que eu tome, eu posso ter resultados muito bons, ou eu posso ter resultados péssimos. Muito se fala de inteligência emocional. E o que é inteligência emocional, pessoal? É a gente olhar para essa informação que foi recebida e que, pelas nossas crenças e valores, geraria um estado de tristeza, de raiva ou de medo e transformar isso em um estado de alegria. Os meus filhos costumavam assistir uma novela no SBT que chama Poliana. E nessa novela, a personagem principal, que é a Poliana, ela tem uma frase que ela leva para várias cenas da novela, que ela diz o seguinte: vamos jogar o jogo do contente. O que é jogar o jogo do contente? Toda vez que acontecia uma coisa muito ruim na vida dela, ela jogava o jogo do contente, que era buscar algo positivo, mesmo numa situação ruim. Isso é inteligência emocional. Pura e simplesmente inteligência emocional. Reagir de maneira positiva a algo ruim que te aconteceu. Galera, agora uma pergunta para vocês. Eu sei que vocês já trabalharam, até mesmo podem estar trabalhando hoje com alguém, com algum vendedor, que é uma pessoa que reclama de tudo. A empresa passa uma meta e diz, essa meta é muito difícil, não dá para bater. Ah, mas em compensação, o gerente aqui não sabe como é o nosso dia a dia, não sabe como é difícil. Não, mas a gente não está conseguindo vender porque esse produto é muito caro, eu não compraria. Sabe aquele cara que ele tem uma desculpa para cada solução que a gente tem? A pessoa que vive reclamando pelos cantos, a pessoa que nunca está satisfeita, nunca está feliz. Eu sei que vocês já trabalharam com alguém assim. Mas a pergunta que eu faço é: essa é a pessoa que batia a meta na empresa de vocês? Eu tenho certeza que não. Porque o nosso comportamento dita as nossas ações. E as nossas ações ditam o nosso resultado. Então, o nosso resultado está intimamente ligado à nossa comunicação. Porque tudo que eu comunico gera um estado que vai gerar uma ação que vai me dar um resultado positivo ou negativo. Então, é importante que a gente olhe para esse não que a gente recebe do nosso cliente e veja isso como algo positivo, porque eu estou mais próximo de ouvir um sim. Entender que o não é uma rejeição a você, a Thaís, o Washington, a Amanda, Eduardo, Marco Antônio, Diana, não. Não é uma rejeição para você. É uma rejeição, de repente, para a tua proposta, para o teu produto, para a tua empresa, para o teu serviço. Mas há quem diga que a venda acontece quando o cliente diz não. E o cliente diz não por vários motivos. Não é o tema do nosso bate-papo hoje, uma característica um pouco mais técnica desse não, mas ele geralmente diz não porque ele não entendeu o benefício do teu produto, porque ele está fazendo uma comparação, e uma comparação geralmente não é justa, porque ele não tem a comparação igual do teu concorrente, geralmente são produtos diferentes, com ofertas diferentes, ou ele está barganhando, que já é uma questão de negociação. Mas qual que é o grande ponto aqui, pessoal? Técnica se aprende. Com esforço, com dedicação se aprende. Agora, tem coisa
que é muito difícil de ser treinável. Tudo é treinável, só que tem coisa que leva mais tempo. E ter inteligência emocional da forma como a gente colocou, galera, não é fácil. É muito difícil. E sabe qual é a melhor maneira de você treinar a sua inteligência emocional? Em casa, com a sua família, com seus filhos. Então, olhar para aquelas situações do dia a dia que aparentemente me trariam um sentimento de raiva, tristeza, de medo. Cara, como é que eu posso transformar isso aqui numa coisa boa? Isso é inteligência emocional. E quando a gente faz isso em casa, é muito mais fácil para levar para o trabalho. A minha mãe dizia que costume de casa vai à praça. Então, quando eu treino em casa, eu levo para o meu ambiente de trabalho. E veja bem, eu não estou falando de psicologia positiva somente, a gente acreditar que vai dar certo. Não. Inclusive, muitos estudos mostram que se você tem uma crença muito grande que alguma coisa vai dar certo, isso te atrapalha. A minha sogra é uma pessoa muito positiva nesse sentido. Então, quando tem campeonato das crianças, por exemplo, de karatê, a gente se programa geralmente com antecedência, geralmente a gente usa os campeonatos para fazer a nossa viagem em família. Daí a gente perguntei, minha sogra, a senhora vai conseguir ir para o campeonato esse ano? Ah, eu não sei, eu quero ir. Vai dar certo, Deus proverá. Só que, cara, se a gente não levantar a bunda da cadeira para fazer alguma coisa, Deus não vai fazer nada por nós. A gente precisa se ajudar para ter ajuda. Então, quanto mais não você ouve, mais próximo do sim você está. Geralmente, 7 nãos para ouvir um sim. Essas são as estatísticas. Agora, eu mudo a forma como eu comunico, que eu mudo os meus resultados, eu mudo as minhas ações. Só que isso aqui, galera, está ligado também no nosso dia a dia das vendas. Eu tenho certeza que vocês já passaram em frente a uma loja, por exemplo, vocês olharam uma placa liquidação. A gente percebe, eu vou dar só uma olhadinha, eu vou entrar só para dar uma olhadinha nessa liquidação. E a vendedora, ela te atendeu tão bem, mas tão bem, que tu ficou com vergonha de sair de lá sem comprar nada. E a gente pensa, cara, eu tenho que comprar pelo menos uma blusa aqui, tenho que comprar pelo menos uma cueca, que a pessoa me atendeu tão bem. Isso é o gatilho de reciprocidade. Quando alguém te atende bem, a gente tende a comprar com essa pessoa. E as pesquisas mostram que, inclusive, quando você tem uma garantia de um bom atendimento, o consumidor brasileiro está disposto a pagar até 20% a mais. Então, ter um bom atendimento também custa mais caro. Mas para eu prestar esse atendimento de excelência, eu preciso voltar aqui. Eu preciso entender que essa motivação, a motivação interna, não a externa, mas aquela ligada a propósito, aquela que tem um porquê eu trabalhar, ela vai te dar o meu resultado. Então, eu só sou capaz de atender dessa maneira quando eu tenho um propósito muito bem definido e quando eu tenho dedicação ao meu trabalho, porque eu tenho um motivo para agir. E cada um de nós temos um motivo para agir. Olha só. 95% das decisões de compra são tomadas de forma inconsciente. A diferença entre comprar ou não, ela está no lado emocional do nosso cérebro. As pessoas compram pela emoção. Depois elas podem até justificar pela razão, mas elas compram pela emoção. E quando você é extremamente bem atendido, eu estou gerando uma emoção. Eu estou trabalhando no aspecto emotivo, do lado emotivo do nosso cérebro. Agora, como é que a desmotivação me atrapalha? Pessoal, sinceramente, se vocês passam em frente à mesma loja e tem um vendedor dessa forma na loja, o pessoal da Copenhague que trabalha em shopping provavelmente vê isso com frequência. Dá vontade de entrar nessa loja? Eu tinha um aluno que eu tenho um ex-aluno, na verdade, que ele tem algumas lojas em shopping. E ele me convidou para fazer uma visita na loja dele para eu entender o que estava causando a baixa quantidade de vendas deles no mês, e isso acontecia mês após mês. Eu cheguei um pouco mais cedo do que ele, e entrei na loja, a vendedora estava na porta, e ela estava exatamente como essa moça. Inclusive, eu fiz esse slide inspirado nela. E eu passei por ela, ela sequer me deu boa tarde. Sequer me deu boa tarde. Eu fiquei dentro da loja, vendo os artigos ali e tudo mais. E ele levou uns 3, 4, 5 minutos para ele aparecer. Ele chegou, deu boa tarde para a vendedora, e a vendedora não respondeu ele.
E aí ele falou, Leire, vamos lá, vamos ali no escritório para a gente bater um papo, para a gente falar o que. Eu falei, cara, não precisa. Eu já sei qual é o problema da tua empresa. Aí ele falou, já? Já. O problema está ali na porta. Quem contratou essa desgraça dessa vendedora? Ele, pô, isso aqui, cara, é complicado aqui porque é da família, sabe? É prima da minha esposa, e tá, enfim. Eu falei, cara, ela não deu boa noite ela não deu boa tarde para ti, que é o dono da empresa. Eu entrei como um cliente aqui, ela não sabia que eu sou, ela não me deu boa tarde. Então tá muito claro o motivo de tu não vender. A pior coisa para um cliente é ser atendido com cara de bunda. Pior coisa. Só que quando a gente vai trabalhar, a gente quer estar dessa maneira? É óbvio que não. Nenhum vendedor quer estar assim. Mas é que as coisas que acontecem conosco ao longo do dia fazem com que a nossa motivação acabe. E as pessoas que têm a motivação finalizada ao longo do dia é porque dependem de um fator externo. Dependem que o gerente fique motivando o tempo todo, ele precisa que eu dê uma bonificação para ele, ele precisa que eu reconheça o tempo todo que ele é bom, é como se fosse uma babá. Talvez alguém esteja nessa situação aqui. Enquanto a gente depender de fatores externos, a gente vai ter esse tipo de resultado. Porque quando a motivação acaba, eu recebo uma informação, eu ajo com tristeza, raiva ou medo, eu tomo ações dessa maneira e tenho resultados péssimos. Então, a primeira coisa, para que a gente possa entender que o não faz parte do trabalho do vendedor, é aceitar. Eu sempre falo sobre essa pesquisa porque ela fala do básico. Essa empresa, Better Business Worldwide, viaja o mundo todo fazendo avaliação de atendimento ao cliente. E em 2014, o Brasil ficou em penúltimo lugar. Penúltimo lugar. Em 69 países no mundo, o vendedor brasileiro foi o penúltimo colocado. E o principal fator que eles avaliaram para que a gente ficasse nessa posição é porque o vendedor brasileiro, mais de 80%, não recebia um cliente com um sorriso. Pessoal, faz diferença a gente atender o cliente com um sorriso? Faz, né? Todo mundo sabe disso? Isso não é básico? Isso não é fundamento de venda? A gente sabe que tem que atender o cliente com um sorriso? Mas a maioria não faz. A grande maioria dos vendedores não são profissionais. No final das contas, todo mundo vende alguma coisa. A gente vende uma ideia, um produto, um serviço, mas nem todo mundo é profissional. A grande maioria não é profissional. E quando eu faço o básico, quando eu faço o mínimo que precisa ser feito, eu já me diferencio. E o mínimo que precisa ser feito é, pelo menos, receber um cliente dessa maneira. E a grande maioria dos vendedores não fazem. Eu quero trazer para vocês mais alguns dados. Olha só, isso aqui é uma pesquisa de 2023. 66% dos clientes disseram que o vendedor é o principal diferencial entre comprar ou não. O que isso quer me dizer, pessoal? O cliente não compra pelo produto, pelo serviço, pela empresa, pela estrutura, ele compra pelo vendedor. O vendedor é a principal diferença entre o cliente comprar ou não. 73% dos consumidores apontam a experiência como fator decisivo de compra, acima de preço ou produto. Isso mostra que não tem aquela desculpa, que o meu produto está muito caro. Não é, porque a grande maioria, a esmagadora maioria dos clientes dizem que a experiência de atendimento está acima de preço ou do produto. Em contrapartida, 91% dos consumidores brasileiros trocam de loja após uma má experiência. E uma má experiência, galera, eu quero que vocês entendam que não é o ser grosso, estúpido, gritar, xingar o meu cliente. Não. Uma má experiência de compra é simplesmente você não resolver o problema do teu cliente. E você não resolve o teu problema do teu cliente porque a gente não tem condições de nos colocarmos no lugar dele. A gente não consegue se conectar porque a gente está desmotivado. A gente está dependendo que alguém motive a gente. Beleza, Laíra. Já entendi que eu não posso depender de outra pessoa para motivar, que eu tenho um porquê, eu tenho um porquê, mas como que eu vou fazer isso? E aí vem um ponto muito interessante que eu quero trazer para vocês, que é o conceito de autodeterminação. A primeira vez que isso foi desenvolvido foi muito mais como uma experiência de psicologia motivacional na década de 70.
Mas em 2009, Daniel Pink, que é um jornalista, ele é autor de diversos livros na área comercial, inclusive recomendo Vender é da Natureza Humana, é um livro muito bom que fala sobre como a gente já nasce para vender, né? Não é que a gente tem um dom natural de vendas, não é isso. Mas que todo ser humano, ele foi criado para vender alguma coisa. Isso é muito legal. Mas em 2009, ele fala sobre esse conceito com uma nova roupagem. Então ele diz que para que a gente tenha uma motivação interna desenvolvida, a gente tem 3 fatores. E o primeiro deles é a autonomia. É o sentimento de que eu tenho controle sobre a minha vida. É o sentimento de que eu controlo o meu tempo, é um sentimento de que eu controlo as minhas ações, é um sentimento de que eu controlo as minhas tarefas. O que isso tem a ver com o que a gente está falando, pessoal? Ao longo da vida, a gente escuta muitas mentiras que a gente acredita que é verdade. O ser humano, ele desenvolve o seu caráter entre 0 e 9 anos de idade. Por isso que é muito importante a gente ter cuidado com a forma como a gente fala com os nossos filhos. Então, quando a gente diz, cara, tu é muito burro, tu não vai conseguir fazer, se continuar desse jeito, tu não vai ser ninguém. Ele toma isso como verdade. A criança acaba acreditando nisso. A partir daquela idade, a referência passa a não ser mais o pai e a mãe, é o professor da escola, é o colega da rua, é o colega da escola, e ali o caráter já foi formado. E eu tenho certeza que todos nós temos alguma crença, alguma coisa que quando nós éramos crianças contaram para a gente e a gente tomou como verdade. Eu passei por isso. Eu venho de uma família onde os meus parentes são muito ligados à área musical. Os meus primos tinham banda desde pequeno. Eu tenho um primo que até hoje tem uma banda muito bem sucedida, inclusive. E eu lembro que quando pequeno eu também queria tocar com eles. Com 7 anos, eu me matriculei numa escola de teclado. Que um primo tocava contrabaixo, o outro tocava guitarra e o outro cantava. Então eu falei, cara, teclado ali seria legal. Eles precisam de um tecladista. E eu tinha 7 anos. E eu já tinha 1 ano estudando, eu já tocava ali a partitura, eu já conseguia tocar muitas músicas. Mas uma vez o meu pai foi me buscar na escola e eu ouvi ele perguntando para a professora, e aí, como é que o Laír tá? Tá tudo certo? Ele nunca tinha ido me buscar. Foi a primeira vez, ei, tá tudo certo, como é que ele tá indo, não sei o quê. E a professora virou para ele e falou assim, olha, ele não vai ser lá grande músico, mas ele já está aprendendo a tocar. Cara, eu tinha 7 anos e ouvi isso. Eu não voltei nunca mais para aula de teatro. Porque me contaram uma mentira e eu acreditei. Eu tomei como verdade. Passou um tempo. Eu tinha 13 anos de idade, e um amigo meu me chamou para a gente fazer um teste na Tuna de futsal. Eu fui, fiz o teste, passei, treinava ali na época com o Iago Pikachu, que hoje está no Fortaleza, não ia, fiz 3 meses lá. E aí começaram a falar para mim o seguinte, cara, é muito difícil fazer isso, porque, vamos lá, a maioria das pessoas não se tornam profissionais. Então, tu tá perdendo tempo, porque tu chega 1 hora da tarde na tua casa, mal tu almoça, 2h30 tu já tem que estar lá pro treino, e eu treinava duas vezes, né? De 2h30 até 4 horas, mais ou menos, depois de 5 às 7. Eu realmente chegava muito desgastado. E eu acreditei naquela mentira, tomei como verdade e desisti de ir. Então, ao longo da minha vida, eu desisti muitas vezes de muitas coisas pelo que as pessoas me falaram. Só que quando eu cresci, quando eu me tornei adulto, eu tomei consciência disso. E é por isso que a mudança acontece a partir do momento que a gente toma consciência. Que a gente sabe que aquilo ali está errado, que aquilo ali não é uma verdade. E agora eu sou adulto, cara. Eu sou adulto. E eu controlo as minhas ações. Eu digo que eu posso, o que eu não posso. E é por isso que eu dei certo na área comercial. Porque quando eu disse que eu seria gerente da primeira empresa, do primeiro emprego que eu tinha trabalhado, as pessoas viram de mim e eu queria provar que elas estavam erradas. Meu pai dizia que nunca ninguém que ele conhecia tinha conseguido fazer o que eu queria, e eu consegui fazer. Eu queria provar que ele estava errado. Então, no final das contas, a gente precisa quebrar um ciclo. E na nossa vida, a gente vive em ciclos, né? Você pega, por exemplo, geralmente, o filho de um funcionário público tende a ser funcionário público. Filho de político tende a ser político.
Filho de empresário tende a ser empresário. Filho de empregada doméstica tende a ser empregada doméstica. E quando a gente quebra o ciclo, a gente às vezes é visto como ovelha negra da família. Ah, não, porque se acha, quer ser diferente, acha que é melhor do que a gente. Não, mas quebrar os ciclos são importantes porque a gente precisa ter autonomia da nossa vida. Então é importante a gente saber que não é o que as pessoas falam para você, é o que você faz com o que as pessoas falam para você. Agora nós somos adultos, a gente tem que tomar posse da nossa vida e controlar as nossas escolhas. Esse é o primeiro ponto que o Daniel Pink traz na sua teoria, no livro que ele escreveu. Então é importante que a gente olhe para a nossa criança do passado, rasgue tudo aquilo que a gente entende que não é verdade, e agora a gente tem autonomia para decidir o que a gente vai fazer com o nosso tempo, com a nossa vida, e o que realmente a gente consegue ou não consegue fazer. O segundo ponto que ele traz, antes disso, é importante que a gente entenda esse conceito, tá? Eu não gosto muito do termo, porque o termo ficou hoje utilizado muito de maneira pejorativa, mas existe um livro, que é o Mindset, e ele fala sobre o mindset fixo, o mindset de crescimento. O mindset fixo são aquelas pessoas que acham que não dá para mudar, que é aquilo mesmo, que vender é um dom e que ela não tem esse dom de vender e pronto, nunca vai ser vendedora. Isso é um tipo de pensamento. O outro tipo de pensamento, que é o mindset de crescimento, é aquela pessoa que entende, cara, eu tenho algumas dificuldades, mas eu posso desenvolver algumas habilidades, algumas características que vão me fazer vender. Se eu perguntar para vocês o que faz um vendedor acima da média, vocês vão me dizer que é um cara comunicativo, é uma pessoa que conhece o produto, que tem experiência, que conhece o mercado, uma pessoa que tem uma boa aparência, uma pessoa que tem a proatividade, uma pessoa que gosta de aprender, enfim. Tudo isso realmente são características de um excelente vendedor. E ninguém nasce assim. Ninguém nasce se comunicando bem, ninguém nasce sendo proativo, ninguém nasce com um bom marketing pessoal. São coisas que eu desenvolvo ao longo da minha vida. Então, se a gente tiver um mindset, um pensamento de que eu sou assim, porque eu cresci assim, eu nasci assim, vou morrer assim, que é a síndrome de Gabriela, você não vai conseguir nada na sua vida. Não só na área comercial, na vida inteira. Agora, se eu entendo que a minha vida é um processo de crescimento, que os nãos que eu ouço são parte do meu processo de amadurecimento, que o que me falaram na minha infância não é a verdade da minha vida e eu aprendo com isso, isso é um pensamento de crescimento. E talvez alguém esteja com aquele mindset ali ainda fixo. É preciso que a gente quebre essa crença, porque qualquer pessoa pode fazer qualquer coisa. Se alguém conhece algum ser humano que conseguiu fazer alguma coisa, qualquer outro ser humano faz. Se um ser humano pode fazer, qualquer outro ser humano pode fazer. Então, o segundo ponto que ele traz é o seguinte: a gente falou da autonomia, o segundo é o domínio. Gosto, se quiser falar, eu vou abrir para a gente no final para ter um papo, tá bom? Só segura a tua ideia, não esquece. O segundo ponto é o domínio. O que é o domínio? É saber que eu sou bom naquilo que eu faço. É que ao longo do tempo eu estou aprendendo, estou evoluindo e estou crescendo. Porque não adianta eu ter o controle da minha vida se eu não sei o que eu estou fazendo, se eu não tenho ferramenta, se eu não tenho resultado. O que mais desmotiva um vendedor é falta de resultado. E a falta de resultado vem da falta de domínio, vem da falta de conhecimento. Então, Daniel Kahneman traz esse conceito como o desejo de melhorar continuamente alguma coisa que é importante. A gente entende esse conceito trazido pelo Daniel e a diferença desse conceito mais atual de 2009 para aquele na década de 70 é que há uma diferença de profundidade de aplicação de linguagem. De maneira clara é o seguinte: na década de 70, o objetivo era compreender a motivação humana em qualquer contexto. Nessa nova teoria, é aplicar os princípios de motivação ao trabalho moderno de educação, de gestão, de vendas, enfim. Antigamente, o termo que era utilizado, autonomia sempre foi, tanto na década de 70 quanto agora, mas o conceito de domínio era conceito de competência. Era só sentir que é eficaz e capaz de crescer. O domínio envolve o desejo de melhoria contínua em algo importante. Então, não é só o fato de eu dominar, é o fato de saber que eu tenho que melhorar ainda. É viver com uma constante pergunta: como é que eu posso melhorar? Porque não existe nada que esteja tão bom que não tenha capacidade de ser melhorado. E eu preciso saber disso.
Por que é importante? Muitas vezes eu chego para dar um treinamento e tem gente que fala assim, cara, eu tenho 30 anos de experiência, eu nem preciso de treinamento, porque eu já vendo para caramba, tenho uma carteira gigante de clientes. Quando tu vai observar, ele não tem 30 anos de experiência. É 1 ano de experiência e 29 anos repetindo a mesma coisa. Só que a forma de comprar 30 anos atrás não é a mesma de comprar hoje. Mudou. Se a forma de comprar mudou, a forma de vender também tem que ser mudada. Eu acredito no processo de repetição, mas eu acredito que é numa repetição deliberada, ou seja, com o desejo de melhoria contínua. É o fazer o mesmo processo, só que aplicando melhoria sempre, com feedback, com ajustes, com novas técnicas. Então, esse é o conceito de domínio. Então, a gente falou sobre autonomia, a gente falou sobre domínio, e agora a gente vai para o terceiro ponto, que é... esqueci de falar isso para vocês, que é importantíssimo, que é a tese principal das minhas palestras e meus treinamentos. A fome sempre vai ganhar talento enquanto o talento não tiver fome. Meu pai dizia que ele preferia trabalhar um burro esforçado a um inteligente preguiçoso. Cara, é isso. Ao longo da vida, ao longo da nossa dedicação, a gente aprende técnica. Técnica se aprende. Agora, fome não. Não tem treinamento para você ter fome. É um processo interno, que não depende do outro. Então, se eu tenho uma fome muito grande, e eu repito todos os dias a mesma coisa, de forma deliberada, aplicando melhorias, cara, em pouco tempo eu vou melhorar. Porque não existe ninguém que repita todo dia a mesma coisa e continue ruim naquilo. Existe um conceito de rampagem, que é o tempo em que eu, enquanto vendedor, estou apto, eu sou um especialista em vender determinado produto ou serviço. E isso, claro, depende do tipo de produto, tipo de serviço. Mas um período de rampagem leva em torno de 6 a 9 meses. Agora, sinceramente, galera, qual é a empresa que vai esperar 6 meses para a gente se tornar um especialista? Qual que é o meu trabalho enquanto vendedor, galera? O meu trabalho é diminuir essa curva de aprendizagem. Aquilo que eu levaria 9 meses para aprender, eu aprendi em 1 mês, em 2 meses. E como é que eu pego um conteúdo de 9 meses e aplico dentro de 1 mês? Fazendo o que a maioria não faz, praticando com maior volume, fazendo mais vezes. Eu sei que é clichê, mas o clichê existe porque funciona. Por que em 4 meses eu consegui ser gerente executivo da primeira empresa que eu trabalhei? Porque enquanto todo mundo ia para casa, dormir, descansar, eu estava lá. E veja bem, aqui é o Laír que está falando. Eu estou falando de uma experiência que eu vivi, não estou estimulando vocês a fazerem isso. Eu estou falando de uma experiência que eu vivi, porque naquela época eu não tinha acesso ao conhecimento que eu tenho hoje. Se eu tivesse acesso ao conhecimento que eu tenho hoje, eu não precisava fazer aquilo. Mas naquela época eu tinha que trabalhar com as ferramentas que estavam acessíveis para mim. Então, se a ferramenta era me matar de trabalhar, eu ia fazer isso. Porque eu tinha um propósito muito forte dentro de mim. E não existia nada que ninguém falasse para mim que ia fazer mudar isso. Agora, eu me propus a fazer aquilo por um determinado período de tempo. Eu não queria passar o resto da vida assim. Eu costumo dizer que é melhor me fuder 6 meses da minha vida do que passar o resto da vida fudido. Eu queria fazer isso. Então, faz o que tem que ser feito. Bem, avançando aqui, a gente tem o terceiro pilar da teoria de autodeterminação, que é o propósito. E aí o propósito está ligado àquilo que a gente falou desde o começo, o nosso porquê. E eu não sei qual é o propósito de vocês, mas eu sei que vocês têm um porquê. Laíra, eu não gosto de fazer isso, é chato, quando o cliente diz não, eu não gosto de assistir, eu não gosto de ligar. Cara, quem faz o que quer adolescente, mimado. E geralmente rico. Adulto faz o que precisa ser feito. Se a gente tem boleto para pagar, pessoal, vai lá e faz. Se você tiver o privilégio de trabalhar com aquilo que você ama, ótimo. Mas eu acredito que estar trabalhando já é um privilégio, você tem que amar o seu trabalho por isso. Eu não gosto de pagar IPTU, eu não gosto de pagar IPVA, eu não gosto de pagar seguro da EPVAT, eu não gosto de pagar conta de luz, eu não gosto de um monte de coisa. Mas eu tenho que fazer, porque eu sou adulto, eu tenho responsabilidade. Então, eu não gosto de fazer prospecção com o meu cliente, mas tem que fazer. Ah, eu não gosto de ouvir não, mas vai ouvir não. Ah, eu não gosto de ficar insistindo, fazendo follow-up, mas tem que ficar insistindo. Porque não existe nenhum ser humano que só faz aquilo que quer.
O cara pode ser presidente da maior empresa do mundo, chegando em casa, nem que a mulher dele mande nele, mas alguém vai mandar nele. Nem que seja um cliente, os acionistas mandando nele. Não tem nenhum médico que goste 100% daquilo que faz. Não tem nenhum advogado que goste 100% daquilo que faz. Não tem nenhum engenheiro que goste 100% daquilo que faz. Assim como não vai ter nenhum vendedor que goste 100% daquilo que faz. Eu não gosto de ler. Me dá dor de cabeça. E aí sou eu, Laíra, que está falando. Eu não gosto de ler. Mas eu gosto dos resultados que a leitura me traz. Então, eu gosto do resultado. E para eu ter resultado, eu preciso ver o processo. Assim como na venda. A venda, ela não é um processo. Ela é o resultado de diversos processos. Para eu ter uma venda, eu tenho que seguir vários processos. Ah, Laíra, a minha meta esse mês é fazer 10 vendas de pacote de viagem. Eu tenho uma agência, minha meta é fazer 10 vendas de pacotes de agência de viagem. Legal. Isso é o resultado. Não pode ser a tua meta. É o resultado que tu queres alcançar. Mas para tu vender 10 pacotes, tu precisa gerar quantos orçamentos? Ah, eu preciso gerar 100 orçamentos. Quando eu gero 100 orçamentos, eu ganho 10 pacotes. Legal. E para você gerar os 100 orçamentos, tu precisa abordar ou qualificar quantos leads? Ah, não. Para eu gerar 100 orçamentos, eu preciso abordar pelo menos 500 leads. Legal. E para tu ter 500 leads, tu tem que investir quanto em tráfego? E tu tem que fazer quanto de prospecção ativa? Ah, não. Eu tenho que pelo menos pegar 300 contatos de prospecção ativa e investir X reais em tráfego. Ótimo. Então, a tua meta, a princípio, é pegar X prospects, fazer 100 abordagens, 300 abordagens e investir X em tráfego. Essa é a tua meta. Porque quando tu faz isso, tu vai falar com 500 pessoas. Quando tu fala com 500 pessoas, tu vai gerar 100 orçamentos. Quando tu gera 100 orçamentos, tu vai vender 10 pacotes. Tu não precisa gostar de fazer isso, só tem que fazer. Daqui a pouco, terminando aqui nossa aula, eu vou para academia. Vocês acham que realmente eu quero... Está chovendo aqui. Eu quero ir para academia? Eu não quero ir para academia. Eu não estou nem um pouco afim, a minha cama está me chamando ali. Mas eu não vou fazer só aquilo que eu quero. Então, entenda que é uma obrigação de trabalho. Eu coloco ir para academia como uma obrigação de trabalho. Cara, é uma obrigação, eu tenho que ir, enfim. Assim como aqui em casa, os meus filhos são criados dessa forma. Aqui você tem obrigações e tem regras. Não é, o que você prefere? Não, você vai fazer isso. Ah, tu não tem o que questionar, vai fazer isso? Porque tu só tem que fazer. Às vezes, a gente precisa de mais pessoas como soldados. O soldado não discute por que ele tem que cumprir aquela missão. Ele vai lá e cumpre aquela missão. Óbvio, eu não estou dizendo para a gente se fazer de jumento que tem aquele tapa-olhos só para ver aquilo que está ali na frente. Não é isso. A gente tem que ter discernimento para questionar. Mas eu lembro de uma reunião que eu participei uma vez, eu tinha acabado de entrar na empresa. Eu era um novato. E uma gerente, ela estava sendo treinada para ser gerente, na verdade, ela era trainee de gerente. Ela foi fazer uma reunião onde afetaria a minha comissão. E eu vivia de comissão. Então, eu reduziria a comissão. E eu estava sentado lá atrás, levantei a mão e falei, fulana, desculpa, eu não concordo com isso. Isso vai me prejudicar. A resposta dela foi a seguinte, foda-se. Tu pode concordar ou discordar. Tu aí, enquanto vendedor ainda, não vai fazer diferença nenhuma. Se você não está satisfeito, eu corto da empresa e serventia da casa. Foi exatamente isso que ela me falou. Então, na minha cabeça, eu falei, porra, a vontade era de ir lá e pedir demissão na hora. Xingar ela e pedir demissão na hora. Mas quando eu parei para pensar, eu falei, cara, ela tem razão. Ela está certa. Eu, enquanto vendedor, eu não vou mudar nada. O que foi que eu fiz? 4 meses depois, eu era o gerente dela. E aí, eu tive condições de mudar alguma coisa. Então, enquanto eu não estiver em uma posição de mudança, não tem o que eu faço. Mas para eu chegar numa posição de mudança, eu preciso cumprir meu dever como soldado. Fazer aquilo que precisa ser feito. Bom, então a gente trabalhou os 3 pilares até aqui: autonomia, domínio e propósito. Falei para vocês que eu não sei qual é o propósito de vocês, mas é bom que a gente reflita quando tudo está dando errado. O que te faz continuar? E geralmente é por isso que a gente trabalha todos os dias.
É por isso que a gente tem um propósito definido, é por isso que a gente faz um monte de coisa que a gente não quer fazer, porque a gente tem um porquê. E existe uma diferença muito grande entre um objetivo, um sonho e uma meta. A meta é uma certeza tão grande do futuro que você tem, ou do futuro que você quer, que vai mudar a forma como você vive o seu presente. Se você tem um objetivo de vida e esse objetivo não muda a forma como tu vive agora, não é uma meta, é um sonho. E o sonho eu tenho dormido. Agora, se o meu objetivo é capaz de causar uma transformação na minha vida hoje, mudar o meu pensamento agora, aí sim, é uma meta. Você quer saber se você vai conseguir alguma coisa ou não? Tá. Percebe se mudou o teu comportamento agora. Se mudou, vai conseguir. Porque tu está plantando. A gente não sabe quando vai colher. Mas quando a gente planta, a colheita é certa. Talvez não seja nem o objetivo que eu queria, mas algum resultado isso vai trazer para a gente. Em toda a minha vida, eu nunca comecei nada, eu nunca participei de nada, que eu não tivesse certeza absoluta de que eu conseguiria. Tudo? Não. Muitas vezes eu não consegui. Eu quebrei várias vezes, eu fui mal sucedido em diversos momentos da minha vida, mas eu nunca comecei algo que eu não tivesse certeza absoluta de que eu conseguiria alcançar aquilo que eu tinha me proposto a fazer. E se eu estabelecer isso, cara, eu só ir lá e fazer. Não é fácil, porque se fosse fácil, todo mundo faria. Se fosse fácil, todo mundo era vendedor profissional. Se fosse fácil, todo mundo era bem-sucedido na sua carreira. É para ser difícil mesmo. E é por isso que o não é o que faz a gente atingir o próximo nível. O não é o que molda o nosso caráter. A rejeição que a gente tem hoje é o que vai fazer a gente continuar em frente. A capacidade de continuar, mesmo sem ter a aprovação dos outros. Eu sei que é difícil a gente seguir por um caminho que todo mundo acha que a gente está errado. Mas quando a gente consegue chegar lá, todo mundo vai querer te parabenizar por isso. Óbvio, eu não estou falando de uma visão romântica da gente fechar os olhos e de não levar em consideração a opinião das outras pessoas, as experiências das outras pessoas, mas algo é certo. Nunca ninguém que fez mais do que você vai te criticar por você estar tentando. Nunca. Só te critica por você estar tentando fazer alguma coisa quem está abaixo de você, quem fez menos do que você. Então, saiba filtrar também os conselhos. Essa pessoa construiu alguma coisa? Essa pessoa chegou onde eu quero chegar? Ou vou levar em consideração o conselho dela? Não. Ela não tem o que te ajudar, se ela não ajuda nem a si mesma. Pessoal, o bate-papo de hoje era para a gente falar sobre isso, mas se eu tiver apenas um desejo para deixar com vocês, é que a gente termine esse nosso bate-papo, nosso encontro, e que a gente tenha fome, que a gente tenha uma fome tão grande de conseguir as coisas que a gente quer, uma fome tão grande de alcançar as nossas metas, os nossos objetivos, que essa fome vai fazer com que a gente procure uma comida agora. Essa fome vai fazer com que a gente mude o nosso comportamento agora. Isso, para mim, é o que diferencia as pessoas bem-sucedidas. Os melhores vendedores que conheço são pessoas dotadas de uma fome tão grande e uma fome que não acaba nunca, porque nunca vai chegar alguém, nunca vai chegar um vendedor bem-sucedido que ele acredite que já não tem mais para onde crescer. Sempre, sempre vai ter alguma coisa para melhorar. E é importante que a gente viva com essa pergunta. De que maneira eu posso ter mais fome? De que maneira eu posso melhorar? Pessoal, quem não faz parte da comunidade, esse aqui é o nosso QR Code para você ser direcionado para a faculdade. E aí a gente tem alguns minutinhos para abrir, para vocês falarem, para vocês contribuírem, para fazerem críticas, sugestões. Washington queria falar. Muito obrigado por vocês estarem aqui, de antemão. E espero que vocês tenham não só gostado, mas que a gente coloque em prática, porque conhecimento engavetado não serve para nada. Então, se vocês gostaram, uma forma de ajudar é compartilhando um pouco dessa nossa aula, postando no Instagram, marcando a gente. E aí, quanto mais pessoas participarem da nossa comunidade, mais a gente consegue levar a mensagem das vendas e melhora o mercado sempre. Quando a gente tem pessoas mais capacitadas, mais preparadas, todo o ecossistema melhora. Então, muito obrigado. Washington, fica à vontade, cara. Débora colocou excelente aula. Gratidão, eu que agradeço. Boa noite, pessoal. Boa noite, Laí. Tudo bom? Boa noite, meu irmão. Tudo bem?
Aí, você falou de uma coisa aí que, assim, me chamou muita atenção, né, cara? É o chip na cabeça nossa, né? Eu trabalho com meta, eu chego num tal valor e quase chegando batendo a meta, parece que tem um chip na minha cabeça que fala assim, ó, já tá batendo, tira o pé. E não é assim, né, cara? E eu não consigo passar disso além. Faz uns 2, 3 anos que eu venho treinando para fazer isso, para passar dessa meta além. Na hora que chega nessa meta, parece que trava, cara. Não sai, não vai, não sei o que faz, não sei como que fica. É uma coisa meio complicada, cara. E você tá falando aí, é a fome, é a fome. E olha que prospecta a loja, olha que bate loja, leva não, faz isso, faz aquilo. Você fala, rapaz, o que eu tô fazendo de errado? Aí é com você, né, meu amigo? Existe um negócio que a gente chama, que é muito usado na psicologia, que eu falei um pouquinho desse conceito, mas eu vou aprofundar ainda mais. Quando a gente está sob um nível de pressão muito grande, o nosso córtex pré-frontal, que é a parte do nosso cérebro que é responsável pelas melhores tomadas de decisão, ela fica inibida. Então a gente começa a tomar decisões piores. É por isso que quando o vendedor ele fica 1 mês sem bater meta, 2 meses sem bater meta, 3 meses, é muito difícil ele voltar, porque o nível de pressão vai aumentando sempre, vai aumentando sempre. Por isso que é muito difícil, porque ele entra no buraco que ele não sabe como sair. Pensa o seguinte, vamos supor que você é 100% comissionado, e se você não fizer, a gente está no último dia do mês, se você não fizer essa venda do atendimento que está fazendo agora, é o último atendimento do mês, já é de noite, então não tem mais ninguém para atender. Você precisa vender para esse cliente, caso contrário, tu não vai conseguir pagar o teu aluguel. Olha o nível de pressão que a gente tem. Sinceramente, todo mundo que está aqui vai prezar por qualidade de atendimento? Não vai. A gente vai querer empurrar qualquer coisa para o nosso cliente porque a gente está desesperado para vender. Porque se eu não vender para ele, eu não pago o meu aluguel. Sabe quando a gente está... E eu passo por isso sempre. Eu comento sempre que o meu trabalho é persuasão. No The Best Speaker, que foi o campeonato lá de palestrantes que eu participei no ano passado, a gente teve uma etapa que parte metal, teve uma etapa que foi de persuasão, particularmente foi a etapa que eu me saí melhor. Que é trabalhar argumentação, é trabalhar persuasão, só que tem uma pessoa que eu nunca consigo ganhar uma discussão, que é a minha esposa. Nunca. Porque a gente ativa ali alguns sentimentos de raiva, de tristeza e tudo mais. Então, a gente está numa pressão que inibe o nosso córtex pré-frontal. E a gente fica ali durante aquilo e o cara não sabe o que responder. Depois eu vou relaxar, esfriar a cabeça, tomar um banho, eu estou lá no banheiro, passo um tempo, porra, eu tinha que ter falado isso, eu volto para brigar de novo. Por quê? O nosso córtex pré-frontal foi faltando a ativação. Então, a pressão, ela prejudica nesse sentido. A gente começa a tomar decisões piores. Por isso que nunca é bom a gente deixar a meta para ser batida no final do mês. É bater antes, porque a gente vai ficar mais tranquilo depois. Mas não existe, assim, Washington, ou melhor, eu não conheço uma forma que eu diga assim, cara, eu vou evitar isso, vou fazer isso, a não ser a constância. Por mais que a gente não esteja tendo resultado, cara, continua fazendo. Porque dificilmente os resultados em vendas são frutos do trabalho que a gente realiza dentro daquele mês. E eu sou católico, eu acredito nisso. Eu tento não levar sempre para um lado espiritual, mas eu acredito muito nisso, que quando tu trabalha, cara, Deus ajuda. Quando tu trabalha, Deus ajuda. Tu vai ver que, cara, às vezes no pior momento da tua vida, que tu mais precisa bater meta, que tu mais precisa da comissão, vai voltar um cliente que tu abordou 5 meses atrás, 4 meses atrás, 1 ano atrás, porque a gente está plantando. E, novamente, quando a gente planta, a colheita é certa. A gente não sabe quando vai colher, mas a colheita é certa. Então, ninguém vai ficar excelente antes de ser constante. Marcos Tonin, que é um grande amigo meu, fala isso. Ninguém vai ficar excelente antes de não ser constante. Então, a única dica que eu tenho para te dar, é continua fazendo exatamente o que tu está fazendo, cara. Porque vai chegar um momento que tu não vai precisar mais disso, que tu plantou tanto que a pressão no final do mês não vai mais existir, a gente vai começar a tomar decisões mais inteligentes, porque a gente está mais tranquilo para tomá-las. Talvez não seja a resposta que tu queria, Washington, mas é a resposta que eu tenho para te dar, é o que eu faria no teu lugar. Olá aí, que isso, por isso que nós estamos aqui no papo de vendedor, né, cara? Sim. Porque talvez
né, que fala com outras pessoas e o conselho vai ser errado. Pelo menos é um especialista, sabe o que está falando e está ajudando a gente. Pô, ajuda bastante, cara. Valeu, obrigado. Só tem que agradecer. Maravilha. Mais alguém quer falar alguma coisa? Quer fazer algum comentário? Fazer alguma pergunta, alguma sugestão? A Débora, deixa eu ver. Foi que ela comentou aqui. Uma amiga precisava ir numa convenção da empresa, mas estava sem dinheiro. Ela ficou por uma semana e bateu a meta pessoal faturando 9 mil e foi para a convenção. Ou seja, ela se moveu, desmoveu. É isso. A motivação, ela é um impulso. Ela é um encontro entre desejo e necessidade. Quando eu tenho um desejo, uma necessidade específica, eu tenho um impulso que me faz agir. É isso. Então, eu preciso entender qual é a minha necessidade e qual é o meu desejo. Eu tenho essas duas coisas, automaticamente o meu cérebro vai pedir para eu trabalhar, porque nenhum ser humano foi feito para não agir. Nenhum ser humano foi feito para não trabalhar. Teve uma pesquisa, eu não vou lembrar quem foi que fez, mas teve uma pesquisa que o cientista ele pagava, isso tem muitos anos, tá? Acho que foi na década de 50, na década de 60, eu não lembro. Acho que ele pagava $25 por dia para quem ficasse sem fazer nada. $25 por dia para quem ficasse sem fazer nada. Entendendo que isso aconteceu há mais de 50 anos, tá? Então, $25 era muito mais dinheiro do que antes. Ninguém conseguiu passar mais de 2 dias sem fazer nada. Inclusive, tiveram participantes que abandonaram a pesquisa para ganhar $5 por dia. Porque nenhum ser humano foi feito para não agir, para não fazer nada. Todo ser humano foi feito para ter impulsos que fazem com que nós tomemos ação, para que nós tomemos iniciativa. Então, sempre que eu tiver um desejo, uma necessidade, isso vai me fazer agir. A grande questão é deixar muito claro para a gente, para o nosso inconsciente, qual que é o meu desejo, qual que é a minha necessidade, por quem que eu trabalho. E se eu trabalhar exclusivamente para ganhar dinheiro, você vai até ganhar dinheiro por um tempo. Mas o mês que tu não ganhar, tu vai entrar nesse ciclo. Vai ser muito difícil sair. Eu falo para vocês porque eu sou uma pessoa que durante muito tempo da minha vida eu trabalhei com vendas para ganhar dinheiro. Com 18 anos, eu já ganhava mais do que a grande maioria dos meus colegas. O meu pai sempre dizia que queria que eu tivesse o salário de médico. E grande parte da minha vida hoje, sim, porque tem muitos anos já, mas logo no começo da minha carreira, por uma boa parte do tempo, eu ganhava como um médico ganhava. Com 19, 20 anos de idade, 18 anos de idade. Só que o período que eu não ganhei dinheiro, cara, abriu um buraco na minha vida. Abriu um branco. E quando eu entendi que tinha um propósito ali, em outro momento eu conto como é que eu descobri esse propósito, mas quando eu descobri que eu tinha um propósito, eu comecei a trabalhar por esse propósito, foi o período que eu mais ganhei dinheiro. Foi o que me fez chegar até aqui hoje. Porque quando você tem um propósito definido, você ajuda mais as pessoas. E as pessoas te pagam mais para tu ajudar elas. Então, quando você ajuda as pessoas, consequentemente, você vai ganhar mais dinheiro. Então, o dinheiro é consequência do propósito que a gente tem. Quando você cumpre bem o teu propósito, consequentemente, você vai ganhar mais dinheiro. Agora, se você trabalha só por dinheiro, dificilmente você vai conseguir ter longevidade em qualquer atividade que faça. Galera, muito obrigado pelo tempo de vocês. Desejo uma boa noite. Véspera de feriado, aproveitem o feriado. Leiam livros na área de vendas, mesmo que não gostem, faz o que precisa ser feito, porque quem faz o que quer é adolescente primado. Muito obrigado, até semana que vem, e qualquer coisa, só me chamar lá no grupo, me chama no privado, que eu estou à disposição para a gente trocar qualquer ideia. Não esqueça de postar no Instagram. Vamos bater uma foto aqui? Quem puder ligar a câmera, pode ligar a câmera, quem não puder não tem problema. Mas a gente vai bater uma foto aqui para postar no Instagram. Vamos lá. Os 3 e... Pronto. Muito obrigado, até mais, todos tenham uma boa noite e espero que a gente tenha um final de semana de muitas vendas. Um abraço.